Olá, tudo bem? No vídeo anterior eu falei sobre as empresas, né, e tempos de pandemia e apontei que o crescimento dos streams, né, dos apps, foi uns 50% no primeiro semestre desse ano. É óbvio que isso pode modificar bastante em virtude da ansiedade das pessoas saírem pós-pandemia, ok? Isso é muito relevante e muito importante. Mas podemos imaginar as oportunidades que vão surgir para os colaboradores, para os ingressantes, né? É claro a todos que 65%, segundo pesquisas, de profissões ainda não surgiram para quem está ingressando nas universidades, ok? Ou seja, nós temos muitas oportunidades ainda que estão por vir, né? E essas pessoas, elas têm que começar a se preparar para o seu futuro, para poder enfrentar as diversidades, as diferenças, as oportunidades. E uma delas é a tecnologia. Como eu disse no vídeo passado também, a biomimética. Por exemplo, a pele de tilápia que é utilizada hoje é um experimento nacional, um experimento brasileiro que está sendo exportado. E hoje a gente pode ver até em séries, né? A pele de tilápia é um elemento muito utilizado para refazer a pele humana, né? Para casos de queimaduras que são importantes, né? Um outro caso bastante interessante é o pijama inteligente, né? Inclusive a gente até orienta um trabalho de conclusão de curso falando sobre isso, sobre biomimética. Essa questão dos pijamas inteligentes, do velcro, da Vitória Regia, que é um elemento muito estudado porque ela não absorve a água, ela reprime a água, e algumas tintas hoje são produzidas baseadas nisso, tal, conforme eu disse no vídeo anterior, faz com que os colaboradores comecem a se reinventar, comecem a pensar, né? O distanciamento relacionado às organizações, não relacionado a só segurança e higiene, eu digo também que é um fator muito importante, ou seja, se atualizar com relação às tecnologias, né? As tecnologias vigentes hoje que existem para todos os lados, né? Hoje a gente consegue fazer cursos de forma online muito eficientes, vamos dizer assim. É óbvio que o presencial ele é muito valoroso pelo contato, pelo olhar, pelo sentir, né? Isso valoriza muito, mas é óbvio também que existem hoje ferramentas fantásticas para a gente poder se atualizar, ok? Isso tem que ser muito pensado. E uma das coisas que eu digo para os meus colegas, né, é a questão das oportunidades, né? Por exemplo, existe uma MP, que é a MP 963 de 2020, que está liberando 50 bilhões para o setor turístico, tá? Eu preciso até entender um pouquinho como é que faz para conseguir ter acesso a esses valores. Isso aí a gente precisa entender. Mas, ou seja, 50 bilhões para o setor turístico faz com que algumas empresas, né, algumas pequenas organizações sobrevivam, mantendo suas estruturas. Não que elas possam, né, de forma clara atuar, mas pelo menos manter a sua estrutura. Porque ainda existe uma regra de controle com relação a isso, mas gradativamente elas vão se soltar e aí mantém-se empregos e tudo mais. Mas o setor turístico, por exemplo, está se reinventando, tem que se reinventar, utilizar os streams, utilizando todas as plataformas possíveis para poder divulgar o seu serviço, fazendo bastante imagens dos seus negócios e trazendo um valor adequado para os seus consumidores, para os seus clientes fiéis, né? Concomitante a isso, eu posso dizer que precisamos valorizar nós, né? Os colaboradores, os profissionais que estão surgindo, os profissionais que surgem. Por exemplo, eu tenho até uma lista aqui que eu chamo de VUC, né? Que é a volatilidade, né? A incerteza e o complexo e ambíguo dos negócios, tá? Eu tenho isso aqui colado no meu cantinho aqui de estudos, né? E o que significa isso? Que são os profissionais que precisam, por exemplo, entender um pouco mais sobre a criatividade, né? Buscar a sua criatividade, liderança. O que é essa liderança? A liderança do futuro é uma liderança mais corporativa, não é aquela coercitiva, é uma liderança mais inteligente, mais tranquila, né? Que encontra talentos, uma coordenação com eficácia, uma relação com os outros, né? De forma eficiente, isso é importante, tá? E um julgamento e tomada de decisões muito rápidas. Por quê? Porque essas tomadas de decisões fazem com que as empresas caminhem, né? Encontre o seu futuro. Então esses profissionais têm que se preparar para isso. Como é que a gente faz isso?
Vamos nos reinventar, buscar caminhos. Existem hoje sistemas que podem ser feitos via internet para a gente poder se atualizar, ok? Basta assistir alguns vídeos, ok? Uma coisa muito importante que eu também tenho aqui no meu... no meu escritório o percentual, né, conforme eu já disse várias vezes, vou repetir, com relação a profissões que ainda estão por surgir. Segundo pesquisa, existem 65% de possibilidades de novos empregos, né? Imagine, como é que você cria um vídeo com efeitos? Imagine criar um filme educacional, tá? Um ensino à distância, com toda a parafernália necessária para poder entreter todos os alunos. Isso são situações e ferramentas que existem, é óbvio, mas precisam de profissionais competentes para poder operacionalizá-lo, ou seja, sejamos antenados, né? Uma outra coisa que está sempre aqui escrito, tá? É uma flexibilidade que eu chamo flexibilidade contínua, né? A capacidade de resolver problemas de forma inteligente, tá? Problemas complexos, né? Não é todo mundo que tem essa facilidade de enfrentar um problema tete a tete, principalmente dentro das organizações, e resolvê-los de forma clara, ou mesmo enfrentá-los, ok? E principalmente a inteligência emocional. É óbvio que todos esses tópicos, que são vários, são importantes. Depois eu vou relacionar no próximo vídeo pontualmente cada um deles e vou tentar explicar isso, tá? Se vocês puderem voltar ao vídeo para ver quais são, ou eu posso ler para vocês novamente, ou listá-los novamente, mas com certeza no próximo vídeo eu vou trabalhar bastante sobre isso. Mas eu queria mesmo falar que os colaboradores, os profissionais que estão por surgir, os profissionais que estão surgindo, os profissionais que já existem, precisam se reinventar. E um dos tópicos mais importantes é a inteligência emocional. Busquem um pouquinho mais saber sobre a inteligência emocional. Tente se descobrir, encontrar os seus efeitos, os verdadeiros prazeres. Tem muita gente hoje que está se dando bem com relação a poder expressar os seus sentimentos, né, e os seus conhecimentos via internet. Outro dia eu estava vendo uma forma de relaxamento. E aí eu entrei na internet, tem vários casos, inclusive hipnose, né? Não sei se são apropriados, se são responsáveis, eu acabei não pesquisando todos, mas é um caminho, né? A gente precisa, óbvio, se certificar de tudo isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: sejam competentes, ampliem sua inteligência emocional, olha a criatividade, né? Aprendam a resolver problemas complexos e vão à luta, pessoal. Tem muita oportunidade para todos aí. Obrigado, um beijo a todos.